Seja muito bem-vindo ao canal Elevação da Consciência, um espaço onde unimos aquilo que, durante muito tempo, a humanidade acreditou estar separado: a espiritualidade e a ciência, o externo e o interno, o visível e o invisível. Aqui buscamos algo simples, mais profundo: reconectar o ser humano com sua própria essência, com a natureza, com o conhecimento e com o todo. Não seguimos rótulos, não buscamos dogmas. Nosso foco é a integração, porque a verdadeira evolução começa quando percebemos que tudo está interligado. Neste vídeo, vamos explorar como chegamos ao ponto de nos fragmentarmos, como sociedade, como indivíduos, como conhecimento e até como espiritualidade. E, mais importante ainda, vamos compreender como podemos retornar à unidade, não como uma ideia abstrata, mas como um caminho real de transformação interior, social e coletiva. Este é um chamado à consciência. Um convite para olhar o mundo e a si mesmo com novos olhos. Um lembrete de que a cura, a evolução e a verdadeira paz começam quando deixamos de acreditar que somos partes isoladas. E lembramos que somos todos expressões de uma única vida que pulsa. Prepare-se para uma jornada profunda, esclarecedora e transformadora. A partir de agora, você faz parte deste movimento de despertar. Bem-vindo ao Elevação da Consciência. Aqui, a ciência encontra a alma, e a alma encontra o sentido da existência. Essa jornada não é sobre culpas, não é sobre medo, e não é sobre apontar erros. É sobre entendimento. É sobre integração. É sobre reencontrar aquilo que sempre esteve dentro de nós, a unidade fundamental da vida. Prepare-se. A partir de agora, você vai enxergar o mundo, e a si mesmo, com outros olhos. A separação. Para compreender o mundo de hoje, precisamos começar pelo conceito que define toda a nossa experiência coletiva: a separação. Ao longo da história, a humanidade passou por um processo lento e quase invisível de fragmentação. Uma desconexão progressiva que se espalhou por várias camadas da existência. Primeiro, veio a separação entre o ser humano e a natureza. Durante milhares de anos, éramos parte do ecossistema. Vivíamos em ciclos, ritmos e sabedoria compartilhada com a Terra. Com o tempo, passamos a nos ver como algo à parte, como dominadores, como donos do planeta e não como filhos dele. Depois, veio a separação entre as próprias pessoas. Tribos se dividiram, culturas se afastaram, sociedades criaram fronteiras físicas e psicológicas. O nós virou eles. O outro deixou de ser um espelho e se tornou um possível inimigo. Surgiu também a separação entre culturas. Cada povo foi criando suas próprias narrativas, suas próprias verdades absolutas, suas próprias formas de enxergar o mundo, e isso criou muros invisíveis que permanecem até hoje. Vieram ainda divisões internas, como a separação entre mente e corpo. Por séculos, acreditou-se que o corpo era menor que a mente, ou que a mente deveria dominar o corpo, e assim perdemos a sabedoria da integração, a percepção de que emoção, pensamento e corpo são um sistema único. Depois, uma nova divisão, a separação entre ciência e espiritualidade. Durante milênios, essas duas áreas caminhavam juntas, buscando compreender a vida e seu propósito. Mas em determinado ponto da história, elas se afastaram. A ciência passou a olhar apenas para a matéria. A espiritualidade passou a olhar apenas para o invisível. E perdemos a visão total do que somos. E por fim, talvez a mais profunda de todas, a separação entre o humano e o sagrado. O divino, que antes era sentido dentro de cada pessoa, foi deslocado para fora, para cima, para o céu, para bem longe, inacessível. E muitos passaram a acreditar que eram pequenos, limitados, sem poder algum e não merecedores. Mas é importante entender, isso não começou por maldade. Foi um processo gradual, resultado de sobrevivência, medo, evolução cultural e também de falta de compreensão por ter uma consciência baixa. O problema não foi a separação em si, mas o fato de termos esquecido que ela existiu e que podemos voltar à unidade. A origem da fragmentação do conhecimento. Para entender como a humanidade se dividiu internamente, precisamos olhar para o conhecimento. Na antiguidade, o saber humano era holístico.
Os grandes mestres eram filósofos, astrônomos, matemáticos, artistas, médicos e místicos, tudo ao mesmo tempo. A ciência, a espiritualidade e a filosofia eram uma única linguagem. Não existia isso é ciência ou isso é sagrado. Era tudo parte de uma única busca, compreender o mistério da vida. Com o tempo, buscando precisão, começamos a separar o conhecimento em partes: física, química, biologia, psicologia, matemática, teologia, sociologia, antropologia. Esse movimento trouxe enormes avanços. A especialização permitiu descoberta, profundidade, desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, essa divisão cobrou um preço. Fomos perdendo a visão de conjunto. O conhecimento virou peças soltas de um quebra-cabeça que ninguém mais via inteiro. Aprendemos tudo separado, mas vivemos tudo junto. A natureza não separa a física de biologia. O corpo não separa emoção de pensamento. O universo não separa matéria de energia. Essa fragmentação do saber se refletiu em tudo, na maneira como educamos, na forma como trabalhamos, na forma como nos relacionamos. E assim, o ser humano se afastou da sabedoria do todo. A fragmentação humana. A divisão do conhecimento não ficou apenas no intelecto. Ela se espalhou para o tecido da sociedade e passou a moldar nossa forma de existir. Hoje, vivíamos cercados por divisões políticas. Direita e esquerda, conservadores e progressistas, grupos que se afastam cada vez mais, criando realidades paralelas. Vivemos divisões econômicas, com desigualdades enormes que fragmentam oportunidades e criam mundos completamente diferentes dentro da mesma cidade. Temos divisões religiosas, onde cada crença acredita ter a verdade absoluta, e isso muitas vezes gera conflito em vez de união. Ainda convivemos com divisões raciais, históricas e dolorosas, que mostram como a separação pode se enraizar por séculos. E claro, divisões sociais, onde status, aparência e poder determinam a forma como somos percebidos. Mas talvez a divisão mais profunda seja a divisão interna, aquela que acontece dentro de nós, o ego separado da essência, o medo separado da coragem, o trauma separado da consciência. Somos seres fragmentados tentando viver em um mundo fragmentado. E, sem perceber, muitos sistemas, grandes corporações e estruturas de mídia reforçam essa separação, porque humanos divididos são mais fáceis de controlar, mais fáceis de manipular, mais fáceis de direcionar. Quanto mais separados estamos uns dos outros, menos percebemos o poder que temos juntos. A separação do humano com o sagrado. Agora chegamos ao ponto mais delicado e mais profundo, a separação do humano com o sagrado. Em muitas culturas antigas, o divino era percebido como parte da vida, presente nas plantas, nos ciclos da terra, no silêncio, no corpo, no vento, na respiração. Espiritualidade não era doutrina. Era experiência. Com o passar do tempo, essa conexão foi sendo deslocada para fora. Para templos, autoridades, intermediários e estruturas. O divino passou a ser visto como distante, separado, inacessível. E o ser humano passou a se ver como imperfeito, indigno, limitado. Mas existe uma verdade universal: o sagrado nunca esteve fora de nós. Nós é que nos afastamos dele. Ao nos separarmos do divino, perdemos a visão da nossa profundidade. Esquecemos nossa natureza criativa, intuitiva, poderosa. Esquecemos que consciência, matéria e espírito são partes de uma única realidade. E é essa reconexão que estamos buscando recuperar. A separação não é apenas um conceito, ela é a raiz de praticamente todos os conflitos humanos. Ela é o ponto de origem da nossa dor, da nossa confusão e da nossa desconexão. Mas existe um caminho de volta. A unidade não é algo que precisamos criar. Ela é algo que precisamos lembrar. Vamos aprofundar ainda mais essa jornada. Vamos ver como essa visão fragmentada moldou nossas instituições, nossos modelos de vida e até nossa própria identidade. E, principalmente, como podemos começar a reconstruir a visão do todo. Respire fundo, sinta o seu corpo e lembre-se, a unidade já vive em você.
A mecânica da divisão, como o sistema fragmenta a humanidade para manter o controle. Nós conversamos sobre o processo histórico da separação, como o conhecimento foi dividido em partes, como o ser humano se fragmentou internamente e como a sociedade se estruturou em gavetas que moldam nossa forma de pensar e de existir. Agora, vamos aprofundar uma questão fundamental. Quem tem interesse nessa divisão? Quem ganha com um mundo fragmentado? E é aqui que entramos em um tema delicado, porém crucial: o papel das grandes corporações, das mídias e das estruturas de poder na manutenção dessa separação. Este bloco não é uma crítica a indivíduos específicos, não é sobre pessoas, é sobre sistemas. Sistemas que, muitas vezes, funcionam automaticamente, independente das intenções humanas. Sistemas que foram construídos para dividir, porque um povo dividido é sempre mais fácil de controlar. A lógica do controle pela divisão. Para entender por que a divisão interessa às grandes corporações e à mídia, precisamos entender algo simples: unidade gera autonomia. Divisão gera dependência. Quando os seres humanos se reconhecem como parte de um mesmo todo, eles se fortalecem. Quando se percebem separados, perdem força, clareza e propósito. Em um sistema baseado em consumo, medo e manipulação não próspera quando as pessoas estão conscientes, unidas e emocionalmente equilibradas. Por isso, muitas instituições, sejam elas econômicas, políticas ou midiáticas, se beneficiam de um mundo onde as pessoas desconfiam umas das outras, competem entre si e nunca percebem como são influenciadas. A divisão é uma ferramenta poderosa. Divide-se para governar. Divide-se para vender. Divide-se para controlar narrativas. Polarização, a estratégia mais antiga do mundo. A primeira forma de divisão é a polarização. Polarização significa transformar diferenças normais em conflitos profundos. Diferenças que poderiam ser enriquecedoras se tornam muros emocionais. E quando as pessoas estão polarizadas, acontece algo curioso: elas brigam entre si e esquecem completamente quem está conduzindo o jogo. Pense nisso: enquanto dois grupos brigam por política, por ideologia, por religião, por estilo de vida, as estruturas que realmente influenciam a sociedade, econômicas, financeiras, midiáticas, seguem operando sem contestação. A polarização funciona assim: cria-se dois lados opostos. Alimenta-se o medo, o ódio e a insegurança em ambos. Cada lado vê o outro como ameaça. As pessoas entram em conflito. Enquanto isso, quem está no topo permanece intocado. É uma estratégia antiga, usada desde impérios antigos, mas hoje amplificada por redes sociais, algoritmos e mídia segmentada. O conflito rende dinheiro. Rende engajamento. Rende audiência. Rende dependência emocional. Quanto mais divididas as pessoas, mais elas produzem dados, tensão e consumo. A divisão transforma pessoas em mercados separados. Agora vamos para a segunda parte: pessoas divididas igual consumidores mais fáceis de manipular. A lógica é simples: cada grupo se torna um mercado. Cada identidade fragmentada vira um nicho de consumo. Se a sociedade está dividida, as empresas podem vender produtos para um lado, produtos para o outro, estilos de vida personalizados, narrativas específicas, ideologias embaladas como mercadorias. A fragmentação gera desejos diferentes. E cada desejo pode ser transformado em lucro. Por exemplo, grupos religiosos consomem um tipo de conteúdo. Grupos políticos, outro. Grupos de lifestyle, outro. Grupos de status social, outro. E assim, cada identidade vira uma bolha de consumo. Não há nada mais lucrativo do que uma sociedade inteira dividida em bolhas. E todas essas bolhas podem ser manipuladas de forma cirúrgica, usando algoritmos, dados e publicidade personalizada. Quanto mais fragmentada a população, mais previsível e controlável ela se torna. A distração coletiva, quando a sociedade olha para todo lugar, menos para o essencial. Pense bem, quando estamos ocupados discutindo política todos os dias. Quando brigamos por ideologias. Quando vivemos em guerra cultural. Quando disputamos narrativas. O que deixamos de perceber?
deixamos de perceber a desigualdade crescente, a manipulação econômica, a crise ambiental, a concentração de poder, os abusos corporativos, a falta de transparência em decisões públicas, o controle emocional feito por mídias e redes sociais, o impacto psicológico dessa fragmentação. Enquanto discutimos uns com os outros, deixamos de questionar para onde o planeta está indo. Quem decide o futuro da tecnologia? Como nossos dados são usados? Quem controla a informação? Quem ganha com o caos? As pessoas se perdem na superfície e esquecem de olhar para as raízes. A distração é uma das ferramentas mais eficientes de controle. Quando o indivíduo se divide internamente, ele perde sua essência. A quarta função da divisão é ainda mais profunda e sutil. Dividir pessoas externamente gera divisão interna. Quando o mundo está dividido, a mente se divide também. O indivíduo passa a viver em conflito interno, insegurança, ansiedade, falta de propósito, dependência emocional, vazio existencial. Uma pessoa desconectada de si mesma é mais fácil de manipular. Porque busca fora o que perdeu dentro: aprovação, identidade, sentido, pertencimento. E aí? Corporações moldam desejos, mídias moldam opiniões, algoritmos moldam pensamentos, ideologias moldam identidades. Uma pessoa inteira é livre. Uma pessoa fragmentada é previsível. Por isso, a divisão interna alimenta o sistema. A dependência externa, quando o ser humano esquece quem ele é. A divisão cria um efeito que poucas pessoas percebem. Quanto mais dividido o indivíduo, menos ele conhece sua própria essência. E quando ele não sabe quem é, alguém vai dizer a ele quem ele deve ser. Alguém vai dizer o que ele deve pensar. Alguém vai dizer o que ele deve consumir. Alguém vai dizer o que ele deve temer. Alguém vai dizer para onde deve olhar. A dependência externa é o objetivo final da divisão. Porque pessoas que não confiam em si mesmas confiam cegamente em autoridades, marcas, líderes, celebridades, narrativas, opiniões externas. A desconexão do eu interno gera submissão inconsciente. A divisão não é apenas um fenômeno social, é uma estrutura. Uma engrenagem que opera em vários níveis: mental, emocional, econômico, cultural e espiritual. E quando entendemos essa estrutura, algo poderoso acontece: a consciência volta. A lucidez retorna. E a possibilidade de união desperta. Vamos explorar como essa fragmentação influencia diretamente a consciência humana e como podemos começar a reconectar nossa mente ao todo para viver de forma mais integrada, lúcida e livre. Como a fragmentação do mundo se torna a fragmentação interna e como podemos nos reconectar. Vimos como a sociedade, o conhecimento e as estruturas de poder fragmentaram a humanidade em partes isoladas. Agora, vamos olhar para um aspecto ainda mais profundo: o impacto dessa divisão dentro da mente humana. Porque quando crescemos em um mundo fragmentado, nossa consciência também aprende a se fragmentar. E isso afeta tudo: nosso emocional, nossas escolhas, nossa saúde mental, nossa espiritualidade e até nossa percepção de quem somos. Como o ambiente molda a consciência humana? A psicologia moderna e a neurociência afirmam algo muito simples, mas poderoso: a mente se forma a partir do ambiente em que vive. Se o ambiente é cooperativo, a mente tende a ser cooperativa. Se o ambiente é hostil, a mente tende a ser defensiva. Se o ambiente é fragmentado, a mente tende a se fragmentar. E é exatamente isso que vivemos hoje. O mundo se separou, pessoas contra pessoas, ideias contra ideias, grupos contra grupos. Essa tensão externa não fica do lado de fora. Ela entra, silenciosa, na nossa estrutura psicológica. O nascimento do conflito interno. Quando crescemos ouvindo mensagens contraditórias como: seja você mesmo, mas somente se for do jeito certo. Escute o coração, mas tome decisões lógicas. Seja forte, mas não pode falhar. Busque sucesso, mas não se exiba. A mente começa a se dividir em partes. De um lado, o que sentimos. Do outro, o que esperam de nós.
A isso chamamos de dissonância interna, um estado psicológico de conflito entre impulso e obrigação, desejo e dever, essência e máscara. Isso produz ansiedade, culpa, autocrítica, medo da rejeição, incapacidade de escolher e sensação de estarmos sempre decepcionando alguém. O conflito interno é o reflexo direto de um mundo dividido. A ansiedade como produto da fragmentação. A ansiedade moderna não é apenas biológica. Ela também é cultural. Vivemos em um mundo que diz: você precisa ser tudo ao mesmo tempo. Você precisa acompanhar tudo. Você precisa ter opinião sobre tudo. Você precisa competir o tempo todo. Quando a mente tenta ser 1000 coisas ao mesmo tempo, ela se rasga internamente. A divisão gera medo do futuro, hipercontrole, preocupação constante, sensação de insuficiência, sensação de estar atrasado. A ansiedade não é um defeito da mente. Ela é um grito da mente tentando sobreviver em um ambiente fragmentado demais. A perda do propósito. Quando o mundo está dividido em caixinhas, profissão, status, rótulos, papéis sociais, o ser humano começa a confundir identidade com função. E aí surge a pergunta que muitos carregam em silêncio: quem sou eu, além do que faço? Quem sou eu, além do que esperam de mim? Quem sou eu, além da minha dor, da minha história, do meu medo? A fragmentação externa cria uma sensação interna de vazio. Não porque falta algo, mas porque as partes não conversam entre si. É como um quebra-cabeça espalhado pela mesa. As peças estão lá, mas não estão conectadas. Propósito aparece quando as partes se unem. Sem integração, não há sentido. A dificuldade de unir razão e emoção. Durante séculos, a cultura ocidental repetiu: a razão é superior à emoção. O corpo é inferior à mente. O espiritual é separado do material. Isso criou adultos que sentem uma coisa, pensam outra, fazem outra e dizem outra. Essa é a receita perfeita para tristeza, desorientação, síndrome do impostor, falta de autenticidade, incapacidade de confiar na própria intuição. A neurociência hoje mostra que razão e emoção não são rivais, são complementares. Quando se integram, criam sabedoria. Quando se separam, criam confusão. A separação entre corpo e mente. Também aprendemos a ver o corpo apenas como máquina. Mas emoções começam no corpo, memórias passam pelo corpo, traumas ficam no corpo, cura se expressa no corpo. Quando ignoramos o corpo, ignoramos metade do que somos. E isso cria tensões crônicas, dores sem causa aparente, insônia, fadiga constante, desconexão emocional, sensação de estarmos fora de nós. O corpo tenta nos alertar, mas fomos condicionados a não ouvir. A separação entre ciência e espiritualidade. A ciência moderna explica como as coisas acontecem. A espiritualidade busca por quê. Quando as duas se separam, a ciência vira técnica sem alma, a espiritualidade vira crença sem fundamento. A divisão faz a mente sentir que precisa escolher entre ser lógica ou ser intuitiva, quando, na verdade, as duas fazem parte da consciência humana. Integradas, elas criam uma visão completa do ser humano. Separadas, criam polarização e confusão. A separação entre eu e os outros. Talvez a divisão mais profunda seja essa. Crescemos acreditando que eu sou eu e o outro é o outro. Mas psicologia social, neurociência e espiritualidade convergem. O ser humano é intrinsecamente relacional. Nosso cérebro só se desenvolve através de relação. Nossas emoções existem para comunicar algo ao outro. Nosso sentido de identidade nasce do vínculo. Quando a sociedade cria muros ideológicos, econômicos, raciais, religiosos, sociais, a mente cria muros internos também. E isso gera solidão, medo, desconfiança e um profundo sentimento de separação. Como a fragmentação gera sofrimento humano. Quando você junta todos esses fatores, algo se torna claro. O sofrimento moderno é, em grande parte, sofrimento de separação. Separação de si. Separação do outro.
separação do corpo, separação da natureza, separação do propósito, separação do sagrado, separação do todo. É como se cada pessoa vivesse quebrada em pedaços, tentando sobreviver em um mundo quebrado. Mas saber isso é libertador, porque tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Tudo o que foi separado pode ser unido novamente. A consciência não está quebrada. Ela está esperando integração. A divisão afeta a consciência humana de formas profundas, emocionais, psicológicas, espirituais. Mas existe um caminho de retorno. Uma forma de reunir as partes, de reconectar o ser humano consigo mesmo, com o outro e com o todo. E é sobre isso que vamos falar agora. O que muda quando começamos a integrar tudo: conhecimento, corpo, mente, ciência, espiritualidade e sociedade. O que mudaria se uníssemos tudo? A visão integrada do ser humano e do universo. Hoje, nós vamos imaginar, mas também fundamentar, um cenário no qual a humanidade abandona a fragmentação e começa a enxergar tudo como um grande sistema unificado. Não é fantasia. É uma possibilidade real, baseada em ciência, filosofia e espiritualidade madura. Porque a verdade é simples: o universo não é dividido. Quem divide somos nós. E se mudássemos a forma de olhar, tudo mudaria junto. Para começar, pense em algo básico. Quando você olha para o seu corpo, você o vê como um todo. Mas, na escola, lhe ensinaram que você é feito de sistemas separados: sistema nervoso, sistema ósseo, sistema digestivo. Na verdade, nenhum deles funciona isolado. O seu coração depende do seu cérebro. O seu cérebro depende do seu intestino. O seu intestino depende da microbiota, trilhões de seres invisíveis que vivem dentro de você. A microbiota depende da sua alimentação, que depende da agricultura, que depende do solo, que depende do clima, que depende da posição da Terra em relação ao Sol. Ou seja, você só está vivo porque o universo inteiro está funcionando em harmonia. A separação é apenas um conceito na nossa cabeça. A realidade é a integração. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Biologia mais física mais química mais matemática. A vida como expressão das leis do universo. Quando falamos de biologia, pensamos em células, genes, órgãos. Mas se formos descendo na escala, a biologia vira química. E se descermos ainda mais, a química vira física. E se formos mais fundo, chegamos à matemática que descreve padrões. Ou seja, o que chamamos de vida não é uma exceção às leis do universo. É a continuação delas. As mesmas leis que regem a órbita da Lua influenciam o movimento dos elétrons. E os elétrons moldam as moléculas. E as moléculas moldam a vida. A vida é o universo sabendo que existe. Se ensinássemos isso desde cedo, que o ser humano não é um acidente isolado, mas sim o resultado natural de leis cósmicas fundamentais, talvez sentiríamos mais pertencimento e menos solidão. Talvez seríamos menos manipuláveis pelo medo. Porque medo nasce da sensação de separação. Na visão integrada, você percebe, você é parte da mesma estrutura que forma as estrelas. E isso muda tudo. Ciência mais espiritualidade. A mente humana como parte da natureza. Não existe razão para a ciência e espiritualidade serem opostas. Só foram colocadas assim por construções culturais. A ciência estuda o como. A espiritualidade pergunta o porquê. A junção das duas cria sabedoria. Imagine um mundo onde a neurociência aceita investigar estados de consciência profunda, meditação, intuição, não como crenças, mas como fenômenos mensuráveis. E isso já está acontecendo. Hoje, temos pesquisas sérias sobre ondas cerebrais alteradas por intenção, efeitos da compaixão no sistema imunológico, impacto da atenção plena na neuroplasticidade, correlação entre emoções e coerência cardíaca, sensação de unidade como padrão neurológico. Tudo isso mostra que espiritualidade não é algo fora da natureza. É um atributo da mente humana. Se uníssemos essas áreas, veríamos que consciência não é um acidente.
É parte da arquitetura do universo, assim como a gravidade ou o eletromagnetismo. Talvez, e isso é uma especulação filosófica válida, a consciência seja o próprio universo se organizando para se compreender. Quando ciência e espiritualidade se unem, o ser humano deixa de ser um espectador do cosmos e se torna um participante consciente. Psicologia mais neurociência mais ética. Entendendo o sofrimento e o despertar da consciência. Hoje, a psicologia tenta entender o sofrimento humano. A neurociência tenta explicar o cérebro. A ética tenta orientar nossas escolhas. Mas essas áreas raramente conversam entre si. Imagine o poder de integrá-las. A psicologia sabe que o ser humano sofre por trauma, medo, apego, rejeição. A neurociência sabe como esses estados aparecem no cérebro. A ética sabe como agir para reduzir o sofrimento humano. Se juntássemos tudo, teríamos um mapa completo do ser humano. Como sentimos, por que sentimos, o que ativa esses sentimentos e como transformá-los. Isso poderia criar uma nova educação, uma educação emocional, ética e neurocientífica. As escolas ensinariam como funciona a sua mente, como funciona o seu corpo, como lidar com a ansiedade, como entender suas emoções, como fazer escolhas éticas, como cuidar do coletivo, como desenvolver consciência. Isso reduziria a depressão, violência, vícios, suicídio, manipulação. Porque uma mente educada é uma mente livre. Uma sociedade consciente é impenetrável para quem quer dividir e controlar. História mais sociologia mais economia. Compreendendo o porquê da repetição dos nossos erros. A humanidade repete padrões porque não entende as causas profundas deles. A história mostra os eventos. A sociologia mostra as estruturas. A economia mostra os incentivos. Mas raramente combinamos os três. Se fizéssemos isso, veríamos com clareza por que guerras se repetem, por que desigualdade é mantida, por que sistemas de poder sobrevivem, por que a narrativa dominante nunca é aleatória. Com esse entendimento integrado, perceberíamos que a maior parte das divisões humanas não é natural. É construída e fortalecida por interesses econômicos e políticos. A partir dessa consciência, poderíamos romper com ciclos antigos, criar novas formas de organização social, desenvolver uma economia ética, fortalecer relações de comunidade e ver a humanidade como uma única família em desenvolvimento. O ser humano como um todo. Uma nova forma de existir no mundo. Quando unimos conhecimento, emoção, espiritualidade e razão, algo extraordinário acontece. As pessoas deixam de se ver como adversárias e começam a se ver como complementares. Imagine um mundo onde as pessoas entendessem que todas as raças são expressões diferentes da mesma consciência. Todas as culturas são maneiras distintas de interpretar o mundo. Todas as religiões são tentativas de explicar o mistério. Todos os povos têm sabedorias únicas. Todas as vidas importam porque toda vida é parte da vida. Isso geraria mais empatia, mais cooperação, menos medo, menos violência, menos manipulação, mais criatividade, mais inovação, mais consciência coletiva. Esse mundo não é utopia. Ele é um estágio de desenvolvimento da consciência humana. A evolução não é só biológica. É psicológica. É social. É espiritual. Nós estamos no meio dessa transição. A celebração da unidade. A humanidade como eco do universo. Se tudo se unisse, ciência, filosofia, espiritualidade, ética, história, perceberíamos que nada nunca esteve separado. A separação é apenas uma lente cultural, não uma característica do real. A física diz que tudo está interligado pela teia do espaço-tempo. A biologia diz que toda vida tem um ancestral comum. A psicologia diz que buscamos pertencimento. A espiritualidade diz que tudo é um só. E todas essas frases querem dizer a mesma coisa. A unidade não é algo que precisamos criar. É algo que precisamos lembrar. Quando o ser humano se vê como parte do todo, ele perde o medo. Quando perde o medo, encontra propósito. E quando encontra propósito, se torna livre.
Esse é o futuro possível da humanidade, um futuro no qual não vivemos mais divididos, mas integrados. Somos a vida desperta dentro do universo, caminhando para compreender quem realmente somos. Espiritualidade e ciência, a união que desperta a verdadeira sabedoria humana. Vamos entrar em uma parte essencial dessa jornada, a integração da espiritualidade com a ciência, a ética e a consciência humana. E antes de tudo, é importante reforçar algo fundamental. Quando falo espiritualidade aqui, não estou falando de religião. Não se trata de dogma, crença cega, tradição ou sistema fechado. Espiritualidade aqui significa consciência, presença, propósito, autorreflexão, interconexão, sentido, ética, percepção da unidade da vida. Espiritualidade, neste contexto, é simplesmente o aspecto humano que busca significado, profundidade e coerência interior. Integrar isso com a ciência não diminui nenhum dos lados. Pelo contrário, eleva os dois. O problema atual: ciência sem sentido, espiritualidade sem base. Nos últimos séculos, a humanidade separou drasticamente ciência e espiritualidade. A ciência, ao se afastar da dimensão humana profunda, tornou-se altamente técnica, mas pobre em propósito. Ela se tornou excelente em perguntar como funciona, mas raramente pergunta: por que isso importa? Para onde estamos indo com isso? Como isso melhora a vida humana? Isso faz sentido para o planeta? E quando falta propósito, a tecnologia vira máquina eficiente, mas cega. Criamos ferramentas poderosas sem ter certeza de como usá-las para o bem. Agora observemos o outro lado. A espiritualidade, quando desconectada da ciência, muitas vezes perde a objetividade. Ela pode se tornar superstição, fantasia, crença sem responsabilidade, fuga emocional, interpretação pessoal como se fosse verdade universal. Sem ciência, a espiritualidade perde precisão e pode até gerar ilusões. É como tentar navegar sem mapa. O ponto central é: ambos se tornaram incompletos. A ciência explica o mundo externo. A espiritualidade explica o mundo interno. Mas o ser humano vive nos dois. E quando separa interior e exterior, ele sofre. Espiritualidade como consciência, não crença. Quando falamos de espiritualidade como elemento integrador, estamos falando de algo simples. Espiritualidade igual à capacidade humana de perceber significado. É aquilo que faz alguém parar e pensar: quem sou? Por que estou vivo? Como posso contribuir? O que é o certo a fazer? Qual o impacto das minhas ações? Isso não é religião. Isso é consciência. E quando colocamos isso dentro da educação, da ciência, da política, da tecnologia e das relações humanas, tudo muda. Porque um ser humano com consciência pensa antes de agir, sente o impacto de suas escolhas, busca coerência, respeita a vida, se conecta com o outro, reconhece sua própria profundidade. A espiritualidade saudável não aliena. Ela âncora. Ela humaniza. Ela transforma conhecimento em sabedoria. O papel da ciência: estruturar, verificar e expandir. Se a espiritualidade traz sentido, a ciência traz método, clareza, observação, rigor, aprofundamento. A ciência é a ferramenta que evita ilusões. Ela ajuda a distinguir o que é percepção real, do que é desejo, do que é fantasia, do que é crença pessoal. A ciência não destrói a espiritualidade. Ela aperfeiçoa a espiritualidade. E a espiritualidade, por sua vez, não ameaça a ciência. Ela humaniza a ciência. A união das duas cria um ser humano completo, sensível, mais racional, intuitivo, mais responsável, profundo, mais objetivo. O que acontece quando unimos ciência mais espiritualidade? Agora vamos explorar, com profundidade, o impacto dessa integração em várias áreas da vida humana. 1. Na tecnologia. Uma tecnologia guiada apenas por eficiência pode destruir ecossistemas, manipular comportamentos e invadir liberdades. Mas uma tecnologia guiada por consciência busca preservar a vida, reduzir danos, humanizar processos, promover bem-estar, servir à humanidade.
A espiritualidade fornece direção. A ciência fornece o caminho. 2. Na educação. Imagine uma escola que não ensina apenas conteúdos, mas também empatia, propósito, autoconhecimento, responsabilidade emocional, valores humanos, interconexão entre as matérias. Isso formaria indivíduos íntegros, e não apenas técnicos preparados para o mercado. Educação com espiritualidade saudável é educação com alma. 3. Na saúde mental. Grande parte do sofrimento humano nasce de falta de sentido, desconexão interior, conflito entre razão e emoção, ausência de propósito, vida fragmentada. A espiritualidade pode oferecer eixo, direção, clareza, paz interior, sentido de unidade. Já a ciência, especialmente psicologia e neurociência, oferece as ferramentas para entender o cérebro, regular emoções, lidar com traumas, construir hábitos, equilibrar química cerebral. As duas juntas criam um caminho real de cura. Nem só cérebro, nem só alma, mas o ser humano inteiro. 4. Na ética coletiva. É aqui que tudo se conecta. Uma sociedade baseada apenas em leis cria ordem, mas não consciência. Uma sociedade baseada apenas em espiritualidade pode perder objetividade. A união cria maturidade ética. Decisões mais humanas, economia mais justa, políticas mais conscientes, menos manipulação, menos medo, mais responsabilidade coletiva. A ética deixa de ser regra e passa a ser consciência viva. 5. Na percepção da unidade humana. Quando integramos ciência e espiritualidade, percebemos algo simples e profundo. Somos uma única espécie. Vivemos em um único planeta. Respiramos o mesmo ar. Dependemos dos mesmos recursos. E compartilhamos o mesmo destino. A espiritualidade nos lembra da unidade. A ciência nos mostra como essa unidade funciona na prática. O resultado da integração, sabedoria. A frase-chave deste bloco é: uma ciência sem espiritualidade vira máquina. Uma espiritualidade sem ciência vira superstição. Mas as duas juntas geram sabedoria. Sabedoria é conhecimento com propósito, tecnologia com compaixão, progresso com responsabilidade, força com consciência, inteligência com amor, racionalidade com sentido, espiritualidade com lucidez. Esse é o próximo passo da evolução humana, não biológica, mas evolução da consciência. E assim encerramos este bloco sobre a integração entre ciência e espiritualidade. O ponto central é simples e profundo. A espiritualidade dá direção. A ciência dá estrutura. E quando unimos direção e estrutura, surge um novo tipo de ser humano. Mais inteiro. Mais consciente. Menos manipulável. Mais conectado. E muito mais capaz de construir um futuro saudável para todos. Agora, vamos explorar como essa integração pode transformar profundamente nossa sociedade, nossas instituições e até o modo como percebemos o universo. A integração é o caminho da evolução humana. Chegamos à última parte deste vídeo. E eu quero que você respire profundamente. Porque agora, vamos juntos entrar na parte mais essencial, o futuro possível da humanidade. Um futuro onde a integração, e não a divisão, se torna o novo estado natural do ser humano. E para entender esse futuro, precisamos olhar para algo simples. Tudo o que existe sempre esteve conectado. Nós é que fomos ensinados a não perceber. A natureza nunca foi dividida. O planeta nunca foi dividido. A vida nunca foi dividida. Quem dividiu fomos nós. E agora, chegou o tempo de voltar para casa. Um novo estágio da evolução humana. Durante milhares de anos, acreditamos que evolução era algo físico, mudança genética, adaptação biológica, sobrevivência. Mas agora estamos diante de algo muito maior. A grande evolução da humanidade não será biológica, será uma evolução da consciência. E o que significa evoluir a consciência? Significa aprender a enxergar além das fronteiras. Fronteiras culturais, fronteiras religiosas, fronteiras sociais, fronteiras ideológicas, fronteiras internas.
Significa compreender que tudo o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Significa perceber que a dor que ferimos no planeta retorna para nós. A cura que oferecemos ao mundo também retorna. E quando realmente entendermos isso, quando deixarmos de apenas saber intelectualmente e passarmos a sentir, então estaremos prontos para um novo equilíbrio na Terra. A visão integrada transforma tudo. Imagine um mundo onde ciência, filosofia, ética, espiritualidade, tecnologia, psicologia e natureza não competem, mas cooperam. Um mundo onde cada área do conhecimento fortalece a outra. Um mundo onde a ciência entende o valor da sabedoria interior, a espiritualidade entende o valor da razão, a tecnologia entende o valor da ética, a economia entende o valor da dignidade humana, a sociedade entende o valor da cooperação, e cada indivíduo entende o valor da própria consciência. Esse mundo não é utopia. Ele é uma direção. E toda direção começa com um passo. Como seria a humanidade integrada? Vamos imaginar isso com profundidade. A paz chegando ao mundo. Paz não é ausência de conflito. Paz é presença de consciência. Quando o ser humano enxerga o outro como parte de si, a violência perde sentido. A guerra se dissolve na compreensão. A competição dá lugar à cooperação. A política deixa de ser disputa e se torna construção. A miséria deixando de existir. A pobreza nunca foi falta de recursos. Sempre foi falta de consciência. Quando a humanidade entende que todos fazem parte do mesmo sistema, não se tolera que alguém passe fome enquanto outros têm acesso. Tecnologias de energia limpa, agricultura regenerativa, economia colaborativa e sistemas de redistribuição justa deixam de ser propostas e se tornam realidade. O medo perdendo força. O medo nasce da separação. Do eu contra o mundo. Do eu estou sozinho. Mas quando a humanidade desperta para a unidade, o medo enfraquece. E a confiança cresce. A confiança na vida. No propósito. Na inteligência do universo. Na capacidade humana de criar, curar e transformar. As pessoas se unindo. Quando enxergamos que compartilhamos a mesma origem, o mesmo planeta, a mesma consciência universal. Acabam as divisões, nós x eles, certo x errado, melhor x pior, forte x fraco. E nasce o entendimento de que cada ser humano é uma peça indispensável na grande rede da vida. As doenças diminuindo. Grande parte das doenças modernas nasce da desconexão. Desconexão com o corpo, desconexão com a natureza, desconexão emocional, desconexão espiritual. Quando unimos ciência e sabedoria interior, a medicina se torna preventiva, o corpo é tratado junto com a mente é tratada junto com as emoções, e o espírito é reconhecido como parte essencial da saúde. O corpo responde. As células respondem. A vida responde. A abundância chegando para todos. A abundância não é ter mais, é ser mais. Em uma consciência integrada, a criatividade se expande, as soluções se multiplicam, o desperdício desaparece, a cooperação acelera a inovação e a abundância se torna natural. Não existe escassez quando os recursos são usados com sabedoria. A tecnologia se tornando sagrada. A tecnologia sem consciência destrói. A tecnologia com consciência liberta. Imagine energia gratuita, transporte limpo, cidades regenerativas, inteligência artificial guiada por ética, medicina personalizada, educação para despertar o potencial humano, comunicação global que une em vez de dividir. Esse futuro está mais perto do que parece. A verdadeira transformação começa por dentro. Nenhum sistema muda se o indivíduo não mudar. Nenhuma sociedade evoluir se a consciência não evoluir. O mundo que vemos é reflexo do mundo que carregamos dentro. Queremos paz no planeta? Criemos paz interior. Queremos união entre culturas. Compreendamos nossas próprias sombras. Queremos abundância global? Curamos nossa mentalidade de escassez. Queremos uma humanidade consciente? Despertemos nós mesmos.
A mudança não começa no governo. Não começa nas corporações. Não começa nas instituições. Ela começa em cada ser humano. Começa em você. E cada vez que uma pessoa desperta, o mundo fica um pouco mais leve, um pouco mais unido, um pouco mais consciente. A grande verdade espiritual. Muitas tradições antigas diziam: somos todos partes da mesma consciência, experimentando a vida por diferentes perspectivas. A ciência moderna começa a perceber isso, na física quântica, na neurociência, na biologia dos sistemas, na ecologia, na cosmologia. E a espiritualidade sempre soube: a vida é um organismo único. E você é uma expressão desse organismo. Quando integrarmos tudo, quando soubermos que corpo é mente, mente é energia, energia é informação, informação é consciência, consciência é vida, vida é unidade. Então, finalmente, a evolução dará um salto. E esse salto será silencioso, mais profundo. O futuro que estamos criando juntos. O caminho da humanidade não é a divisão. Nunca foi. A divisão foi apenas uma fase. Um estágio infantil da nossa evolução. Agora estamos entrando no estágio adulto, a integração. A integração do conhecimento. A integração das pessoas. A integração com a natureza. A integração com o universo. E, acima de tudo, a integração consigo mesmo. E quando tudo isso acontecer, as fronteiras internas desaparecerão. O sofrimento diminuirá. A vida ganhará mais sentido. E talvez, pela primeira vez desde que caminhamos pela Terra, a humanidade descobrirá quem realmente é. Se você chegou até aqui, se você sentiu algo verdadeiro dentro de você, então você já faz parte dessa integração. E eu quero te convidar, com todo o carinho, inscreva-se no nosso canal Evolução da Consciência. Ative o sininho. Participe dessa comunidade que cresce todos os dias. Aqui nós unimos ciência, espiritualidade, psicologia, filosofia, ética, natureza e o despertar da consciência humana. Aqui não buscamos acreditar. Buscamos compreender, sentir, transformar. E juntos, podemos ajudar a criar a humanidade que sabemos, no fundo, que é possível. Obrigado por caminhar comigo até o final desse vídeo. Você é parte essencial dessa mudança. E eu espero você no próximo vídeo. Evolução da consciência, porque o novo mundo nasce dentro de nós.